Olá, graças e paz, povo da cruz. Estamos indo para o nosso 25º episódio da nossa série de devocionais Vivendo Provérbios, capítulo por dia, uma vida com sabedoria. E hoje, nosso tema é o peso das palavras. E o nosso texto-chave, Provérbios 25, verso 11. Palavras ditas no tempo certo são como maçãs de ouro incrustadas em peças de prata. Provérbios 25 é um tesouro sobre sabedoria prática, especialmente nas palavras. Então, esse capítulo revela que nossa língua é uma poderosa ferramenta de cura ou de destruição. E a Bíblia mostra que palavras elevam, palavras ferem, palavras constroem, palavras derrubam, palavras pacificam e palavras inflamam guerras. Então, hoje nós vamos aprender como usar a boca como instrumento de sabedoria e graça. E nosso primeiro ensinamento é: palavras certas são obras de arte. Palavras ditas no tempo certo são como maçãs de ouro incrustadas em peças de prata. O sábio não fala muito, ele fala bem. Às vezes você pensa que também sabedoria é só simplesmente ficar em silêncio. Já falamos sobre sabedoria aqui também. Procure o episódio que nós falamos sobre isso. Se você está acompanhando, você vai lembrar disso daí. Então, sabedoria, o sábio não fala muito, ele fala bem. Então você pensa que às vezes ficar só em silêncio é sinal de sabedoria. Às vezes o silêncio na hora errada é omissão. O verdadeiro sábio, ele fala bem na hora certa e no momento certo. A palavra certa, ela vai trazer beleza, ela tem propósito, ela gera impacto, cura feridas e gera paz em nós. Assim como uma joia é trabalhada com precisão, a palavra certa vai exigir intenção, discernimento e sensibilidade ao espírito. Ensinamento 2. A palavra sábia é adequada ao momento. A questão não é só o que dizer, mas quando dizer. Há momentos em que falar cura, falar também destrói, falar edifica e calar edifica e calar fere. Então, é como eu falei anteriormente. Às vezes, você achar que você está em silêncio em determinadas situações, você está sendo sábio. Na verdade, você está ferindo com o teu silêncio, com a sua omissão, com a sua falta de discernimento e de sabedoria. Então você precisa buscar discernimento do Espírito para saber o tempo. Você precisa ter sensibilidade do Espírito para você saber a hora. Você precisa ter intenção do Espírito de Deus para você saber o que falar. O sábio, ele vai discernir o tempo. A pessoa impulsiva, ela fala antes de pensar. O orgulho fala para se impor. O sábio fala para construir. Ensinamento 3. Palavras que encorajam são como água fresca. O verso 25 diz isso. Uma notícia vinda de uma terra distante é como água fresca para uma alma cansada. Palavras podem ser refrigério, descanso, nova perspectiva, renovo, estímulo de fé e força emocional. A quem carregue sede na alma, sua palavra pode ser um copo de água viva para alguém. E nós já falamos sobre sabedoria, nós já falamos sobre discernimento, nós já falamos sobre intencionalidade, já falamos sobre essa sensibilidade. Então você, buscando isso no Espírito Santo de Deus, você vai conseguir trazer refrigério, descanso, renovo nas suas palavras para a vida de outras pessoas. As pessoas, elas vão ouvir a sua palavra, a sua fala, vão ouvir aquilo que você está dizendo com sabedoria, com discernimento, com sensibilidade do Espírito, com intenção no Espírito Santo de Deus, como uma água que refrigera aquela pessoa que estava cheia de sede. Você já passou sede? Não é vontade de beber algo, não. É sede. É algo assim horroroso. Quando eu passava no meu acampamento no quartel, teve um momento que a gente teve que passar sede. Não é vontade de beber água, não. Era sede. E é algo assim, incontrolável. É algo muito, muito ruim. Muito ruim. É algo desesperador. Ensinamento 4. Palavras difíceis também fazem parte da sabedoria. O
O verso 12 diz: a repreensão do sábio é como joia de ouro. Repreensão não destrói, orienta. A correção verdadeira é sinal de amor. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não compreendem. Às vezes, você está ouvindo uma pessoa sábia, uma pessoa com discernimento do espírito, trazendo uma repreensão para você. Muitas vezes você vê aquilo como ofensa, sabe por quê? Porque não há problema na fala que está sendo dita. O problema está no seu coração quando recebe, o receptor. Tá? Como você está recebendo, porque o que está no seu coração vai jogar nos seus ouvidos um filtro sujo. Qualquer coisa que alguém possa dizer, por mais sábio que seja, para você se torna ofensa, como jogar pérolas aos porcos. Eu sei que é duro dizer isso, mas essa é a verdade. Porque a correção verdadeira é sinal de amor. Só que se você não tiver com o coração no Senhor, você não vê a correção como um amor, mas você vê simplesmente como uma injustiça que está sendo feita na sua vida. Quem foge da correção escolhe permanecer imaturo. Quem recebe correção cresce em sabedoria. Nosso ensinamento 5 de hoje: palavras impensadas criam tempestades. O capítulo vai nos advertir sobre isso. No verso 23 fala sobre fofoca, no 14 fala sobre exagero, no 28 fala sobre provocação, no 14 ele vai também falar sobre promessas vazias, no 24 ele fala sobre agressividade e no 28 explosões emocionais. A boca indisciplinada abre portas para guerras desnecessárias. A sabedoria não apenas fala bem, ela recusa a falar mal. Falamos no episódio anterior, falamos sobre batalhas, guerras. Então você precisa ter sabedoria para saber em qual batalha você tem que entrar, qual batalha você não tem que entrar, qual batalha você fala, qual batalha você fica em silêncio. Mas a boca indisciplinada, ela vai abrir a porta de guerras que não é o Senhor que está te propondo para o teu crescimento, não é o Senhor que está te colocando, é nem o diabo. Você só está sendo indisciplinado com a sua boca, ao ponto de gerar guerras totalmente desnecessárias na sua vida. Compreenda isso. Permita que o Espírito Santo de Deus controle o que você fala. Que Ele te dê exatamente o momento de falar e o momento de se calar. Então entenda. O verbo que falava com graça e verdade, o nosso Cristo, nosso amado, nosso Senhor. Jesus, ele foi o mestre perfeito das palavras. E você observa isso, que tinha momento que ele se calava, tinha momento que ele falava e tinha momento que ele era duro na sua fala, mas tudo em amor e com sabedoria. Ele consolava com graça, ele confrontava com verdade, ele instruía com sabedoria, ele animava com amor, ele repreendia com autoridade e silenciava quando necessário. Ele é o Verbo encarnado, a palavra perfeita em forma humana. Você precisa observar que quando você for repreender, quando você for exortar em amor, precisa ser com autoridade. E a autoridade se conquista com jejum, com oração. A autoridade se conquista com vida no Senhor. Você não precisa impor sua autoridade. Impor autoridade é ditadura. Você precisa revelar Cristo em você. E as pessoas verão que o Senhor lhe concedeu autoridade para falar. Que nossas palavras sejam reflexo de quem Cristo é. Tanto no silêncio, quanto no falar, quanto no repreender, quanto no encorajar, quanto no exortar, quanto no trazer esperança, quanto no trazer conforto e principalmente quando no silenciar. Fale menos, ore mais. A oração, ela vai filtrar todos esses impulsos interiores dentro de você. Antes de falar, pergunte: isso vai edificar? Isso vai curar? Isso é necessário? Isso pode esperar? Vou repetir isso aqui, para você. Antes de falar, faça as perguntas. Cara, isso realmente vai edificar? Isso vai curar? Vai trazer cura? Isso realmente é necessário para agora? Isso pode esperar ou tem que ser dito agora? Treine ouvir primeiro. Quem ouve bem sempre vai falar melhor. Entregue a Deus suas emoções antes de expressá-las. A boca é o megafone do seu coração. Cure o coração e as palavras serão cura. Se suas palavras têm ferido, peça perdão, peça cura, peça transformação ao Espírito.
Pare de usar a boca como arma. Pare de falar sem pensar. Pare de justificar a sua agressividade. Deus te chamou para ser fonte de vida, não fonte de feridas. Você pode mudar a forma como fala hoje. O Espírito Santo pode ensinar você a ter uma língua sábia, calma, mansa e cheia de graça. Deus pode transformar palavras de destruição em palavras de vida. A partir de hoje, suas palavras podem curar. Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios. Purifica minhas palavras. Me dá sabedoria para falar no tempo certo. Minha boca seja instrumento de vida, paz e cura. Transforma meu coração para que minhas palavras te glorifiquem. Em nome de Jesus. Amém.